Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração essa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 15 a seguir. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que adorastes a imagem da besta. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres, servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aquele que há sabedoria tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Amém, meu irmão? Sabemos que Satanás, ele é homicida desde o começo. Satanás, a Bíblia nos fala que Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. E a Bíblia nos fala que Satanás ele usa Caim e mata seu irmão Abel. Caim mata seu irmão Abel. Porque Satanás ele tinha inveja do homem. No princípio lá, ele fez que Adão e Eva comessem da fruta do jardim do conhecimento do bem e do mal e pecaram contra Deus. A Bíblia nos fala em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a função de Satanás é matar, roubar e destruir. E sabemos que Jesus ele vai vir arrebatar a tua igreja. Tem 3 linhas de pensamento que Jesus vai arrebatar a igreja. Que eu acredito que é o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo, que acredita que é a visão que eu acredito, que Jesus vai vir antes da grande tribulação. E o mesotribulacionismo, que Jesus vai vir no meio. E o pós é que Jesus vai vir no final. Independente de qualquer uma dessas visões tiver certa, o importante é que ele vai vir. Jesus vai dizer: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18: consolai-vos uns aos outros acerca da mensagem do arrebatamento. E no versículo 16 e 17 do capítulo 4 de Tessalonicenses: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz do arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Sabemos que quem não for arrebatado, eles não vai fazer parte da primeira ressurreição. E sabemos que a Bíblia vai nos falar aqui no versículo 15 de Apocalipse: e foi-lhe concedido que desse um espírito à imagem da besta para que falasse, a imagem da besta fizeste e fossem mortos todos que adoraram a sua imagem. Todos que adoraram a imagem de Satanás
a imagem da besta, todos que adoraram a imagem da besta, este está condenado. Todos que adoraram a imagem da besta, está condenado para viver eternamente no lago de fogo, junto com Satanás e seus anjos. E eu te faço um convite nessa noite para você não passar pela grande tribulação, para você não correr risco de você perder a sua salvação. Aceite Jesus como seu Salvador. Fala, Pai, você não tem força para entrar, você não tem força para Deus entrar no seu coração. Fala, Pai, eis-me aqui, entra no meu coração. E Jesus, ele entra, ele bate no seu coração para fazer morada. Satanás, ele é invasor. Satanás, ele vai entrar no coração daquelas pessoas, obrigando eles ao adorar. Jesus, ele nos deu um livre arbítrio. Ou nós aceitamos a Deus ou o diabo. Ninguém pode servir a dois senhores. E sabemos que a vinda do Senhor está próxima. Ela vai vir como um ladrão de noite. Assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Comiam, bebiam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E no versículo 36 do capítulo 24 de Mateus, a Bíblia vai nos falar. Deixa eu ver aqui para vocês. O dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Pai, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. O Pai, ele sabe o dia que há de vir arrebatar a igreja. E Jesus, ele vai pegar muitos de surpresa. Muitos que estão brincando de ser crente. Pessoas que eu estava vendo um estudo, meu irmão. A maioria dos cristãos que aceitavam Jesus, mais da metade que aceitou Jesus, hoje está desviado. E a Bíblia nos fala nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se estrearia. Quantas pessoas estão se apostatando na fé, tendo seus prazeres da carne. Mas Jesus, ele quer te libertar, quer te transformar. Assim como ele fez comigo, assim como ele fez na vida dos irmãos, dos apóstolos, ele quer te transformar. E aqui no versículo 16, e faz que é todos pequenos, grandes, ricos e pobres, livres, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Alguns estudos falam que que Satanás vai pôr esse chip na mão direita ou na testa. Algumas pessoas acreditam que é um chip, ou algumas pessoas acreditam que é um adesivo ou uma tatuagem. Mas nós não sabemos porque não temos certeza, então não podemos afirmar. Mas Jesus, ele vai vir buscar um povo lavado, um povo remido, um povo que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. E aqui no versículo 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Amém? Você vai poder comprar e vender se você tiver o número da besta. Pensa, você ficar com fome, seus filhos ficar com fome, e você não ter com o que alimentar, você vai acabar aceitando o anticristo. Às vezes você pensa, vou deixar para ser salvo na grande tribulação. Não é assim. Se agora isso é difícil, meu irmão, na grande tribulação vai estar muito difícil. Mas não estou falando que não tem salvação na grande tribulação. Na grande tribulação há salvação também. E os que vencerem o anticristo e a besta reinarão com Cristo durante 1000 anos. E nós que fazemos parte da primeira ressurreição,
Nós vamos ser sacerdotes de Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. E nós temos, meu irmão, que vigiar, orar a todo momento para que nós não caiamos em tentação. Nós temos que ler a Bíblia, temos que jejuar, temos que ir aos cultos. Se você tem um chamado de pregar, pregue. Se você tem um chamado de orar para as pessoas, você ora. Se você tem um chamado de louvar, louva, de profetizar, de interpretar línguas estranhas, usa esse dom que Deus te deu. Se você tem um dom de tocar na igreja, usa. Para que no dia do tribunal, Jesus não cobre de você. No dia do tribunal vão estar todos os salvos. E Jesus vai julgar cada um segundo as suas obras. E no juízo final vai estar lá só os condenados. Só aqueles que aceitaram o anticristo, os que morreram sem Jesus. Estes vão estar no juízo final. Não queira estar lá, meu irmão. Porque no juízo final há pranto e ranger de dentes. A Bíblia nos fala em 1 Pedro, na carta de Pedro, melhor dizendo, não sei se é a 1 ou 2 Pedro, que Satanás ele brama 24 horas ao nosso derredor, tentando nos estragar. E quando Satanás ele for lançado no lago de fogo, ele não vai atormentar mais aquelas nações que aceitaram a Cristo como o seu Salvador. Aqueles que foram lançados no lago de fogo vai ser atormentado. O fogo nunca apaga. Pensa no tormento eterno, meu irmão. Nem Satanás ele quer ir para lá. Imagina se nós ir lá. Mas Jesus ele deu o livre-arbítrio para nós escolhermos ele e a Satanás. Jesus ele não te obriga a aceitar ele. Alguns acreditam que a Bíblia fala que os anjos queriam descer aqui na terra para pregar o Evangelho. Mas anjo não tem misericórdia. O anjo ia falar: aceita Jesus ou morre, aceita Deus ou morre. E Deus te deu o livre-arbítrio para você escolher a ele ou a Satanás. É a mesma coisa, meu irmão. Uma pessoa mandar um pix de R$ 500 para você e você jogar aquele pix fora, gastar com jogo, você esbanjou aquilo que Deus te deu. Mas Jesus ele vai vir arrebatar a tua igreja, pode ter certeza. E aqui no versículo 18, aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da bênção, porque é o número de um homem, e o seu nome é 666. 666 era a marca do homem. Você pode fazer cálculo nos códigos de barra, que sempre vai dar um número 6, porque é o número de homem. Mas Jesus ele veio para te libertar, para te transformar. Jesus não quer que você sofra no inferno, no lago de fogo, porque ele deu a vida por mim, por você. Acredite que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esforça para obedecer os seus mandamentos. A Bíblia nos fala em João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho ao mundo, que é Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não que o julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. E o versículo 18, aqueles que não creu no seu nome não serão julgados, mas aquele que creu não está julgado, porque creu no unigênito Filho de Deus. Aquele que creu em Jesus não está julgado, mas aquele que não creu já está julgado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Aceite Jesus como seu Salvador. Não deixe para amanhã, porque amanhã não te pertence. Você deixa para amanhã,
Pode ser que um carro te atropelar. Não estou jogando maldição, nada disso não. Pode acontecer, meu irmão. Um carro te atropelar, você levar um tiro na cabeça, no peito, no coração. Você pode estar andando de bicicleta, ninguém sabe. O dia e a hora ninguém sabe. Porque se você morrer sem Cristo, o arrebatamento da igreja já veio para você, mas você perdeu a salvação. Tá aí essas palavras. Que, não, que as pessoas que ficarem na grande tribulação não venham aceitar a marca do anticristo, do falso profeta, a marca da besta. Porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Não aceite de maneira alguma se porventura você ficar na grande tribulação. Mas eu oro para que você seja salvo na primeira ressurreição. Tá? E essas palavras que mais o Espírito de Deus possa falar bem em cada coração do Senhor Jesus.